Graça e paz, muito bom dia. Quero reforçar o anúncio da Semana de Reflexão Jovem, que começa nesta quarta-feira. É organizada pelos jovens, mas é para toda a igreja. Então é para você, é para mim. E esta semana, muito especialmente, tratará de vários temas que envolvem pais, filhos, envolve a relação de um cristão com a sociedade. Então você tem boas razões para vir numa destas noites ou em várias destas noites, começando nesta quarta-feira até sábado, Semana de Reflexão Jovem. Nós estamos nesta jornada em Neemias e hoje nós vamos abraçar um capítulo que é um capítulo muito importante nessa jornada, o capítulo 9, Edificar para o Futuro, é o tema desta série. E hoje nós vamos ser desafiados e conversar juntos na Palavra de Deus sobre temas que fazem parte integrante do que é o coração do discipulado cristão. Então isso tem a ver comigo, tem a ver com você. Amém? Abra comigo em Neemias capítulo 9, e este texto, ele começa um versículo antes, ainda no 18 do capítulo 8, nós vamos ler nessa transição para, então, o capítulo 9. Diz assim Neemias 8:18: Dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, Deus de amor, Deus de verdade, Deus de graça, nosso Deus, porque o Senhor está presente hoje, aqui neste lugar, nas nossas vidas. Obrigado porque hoje o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje o Senhor faz grandes coisas em nós. E hoje nós estamos disponíveis, de coração aberto, para receber, para ser confrontados e para experimentar uma vez mais a sua graça e o seu poder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Salmo 32. Obrigado, meninas e menino. Alguém tem saudades dos anos 80? Esta canção foi composta nos anos 80, abençoou muito nos anos 90, muita gente, mas isso é ir ao baú das memórias, não é verdade? Neste capítulo 9, o povo vai experimentar o baú das memórias. Mas nós já vamos chegar lá. Este capítulo, ele
tem uma ligação muito forte com o capítulo 8, nós estudamos aqui no domingo passado. A palavra de Deus é redescoberta, é exposta e ninguém pode ficar indiferente à palavra viva de Deus. E como consequência disso, há esse sentimento de peso, de autoridade de Deus, de alinhamento de vida, direção. Há trabalho a fazer, há um caderno de encargos que se abre quando nós mergulhamos na palavra e somos assim examinados por ela, confrontados por ela. Como resultado, há também uma profunda alegria que coincide aqui com a festa das cabanas, e eles celebram e festejam durante muitos dias. E é interessante porque as emoções estão lá em cima com tudo isto. Tantas coisas novas para aquele povo sofrido no exílio, debaixo da mão pesada daqueles que os dominavam. O povo de Deus, angustiado, sofrendo, tem este tempo que a palavra de Deus promove e que é de recomeços. Mas as emoções estão lá em cima, como nós aqui quando cantamos canções muito animadas. E parece que temos esse poder contagiante. Mas é interessante porque Esdras e Neemias, que conduzem o povo neste processo, eles esperam o momento que o capítulo 9 introduz e que envolve o coração. Depois que vivemos o carrossel das emoções, vimos, sentimos, e foi tão maravilhoso, agora, o coração. Deus vai operar, a trabalhar lá no mais íntimo e profundo, a partir do peso, do sentido de pecado, a partir daquilo que lá no mais profundo o povo vai sentir ao contemplar a grandeza, a santidade, a perfeição de Deus. O seu amor, a sua misericórdia, em completo contraste com o coração humano. Na primeira parte do século XX, esse século que há não muito tempo nos deixou, foi feita uma pergunta aos escritores e intelectuais da época na Europa. E a pergunta era: o que há de errado com o mundo? E as memórias da Segunda Guerra Mundial ainda pairavam no universo da Europa, e aquilo que o coração humano pode provocar de mais terrível estavam muito evidentes para todos. E muita gente da época, intelectuais, escreveram respostas bem compridas, bem elaboradas, muito inteligentes. Mas houve um homem que respondeu, ele era escritor também, cristão. Ele respondeu a resposta mais curta para esta pergunta: o que é que há de errado no mundo? O nome dele, Chesterton. A sua resposta foi: eu, atenciosamente, Chesterton. O que é que há de errado no mundo? O que é que há de errado com o coração humano? Começa lá no mais profundo da minha alma, da sua alma, da alma de um povo
que experimentou de diferentes maneiras a dureza da dor, o sofrimento, a injustiça, a falta de esperança, tudo isso leva-nos ao coração humano. Hoje, o tema desta mensagem é cuidar do coração. Cuidar do coração. Deus se importa com o meu, com o seu coração. E Deus nos deu o caminho para que esse cuidado do coração não seja apenas o jogging, o andar, a academia, o exercício, a comida. É esse o outro coração que a gente se preocupa muito em cuidar. Mas eu quero falar nesta manhã sobre esse coração que envolve lá o mais profundo da nossa alma e que envolve e inclui as nossas emoções, a nossa vida espiritual e que sim, interfere com a vida física, interfere com a nossa percepção da realidade, interfere nas nossas decisões, interfere na maneira como nós nos enxergamos como seres humanos. A resposta de Chesterton, nos leva à palavra de Deus, nos leva a essa graça de Deus que nos acolhe, mesmo sendo nós, homens e mulheres, em contradição, lutando com uma natureza humana inclinada para o pecado. Pecado, essa palavra que aparece 1800 vezes na Bíblia, mas que aparece tão pouco nos nossos discursos. Pecado, tudo aquilo que nos desafia, todas as barreiras que se levantam nesse conhecer e experimentar a vida plena de Deus em nós. Tudo que é impuro, tudo que erra o alvo que é o próprio Deus e a razão de viver para a qual eu e você fomos criados. Então estamos todos na mesma página. Não há aqui ninguém melhor ou pior. Quando o povo percebe que a palavra de Deus é tão diferente daquilo que eles viviam, praticavam, dos próprios relacionamentos que eles tinham uns com os outros, eles experimentam esse confrontar lá no mais íntimo e profundo da sua vida. E há consequências práticas, há uma aplicação, há ação que sucede, a experiência de aprendermos a verdade de Deus, mas também, mais ainda, quem é o nosso Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, e é este Deus que nos ama com um amor que levou à morte do seu Filho, Jesus, em teu lugar. É esse tão grande amor que faz com que um Deus que é justo solucione o meu e o teu pecado, porque esse pecado em nós nos separa de Deus. Isaías, lá no capítulo 6, ele viu a grandeza de Deus, o trono de Deus. E diante dessa visão de Deus, ele se sentiu pequenininho. E ele gritou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, um homem corrompido. Deus resolveu o problema dessa distância que nos separa de Deus através do seu Filho. E esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Eu e você temos paz com Deus. Eu e você podemos ser amigos de Deus.
ao aceitarmos o convite que Deus nos faz para experimentar a sua palavra em nossas vidas, para experimentar o seu amor, a sua compaixão, a sua bondade, a sua justiça em Cristo. E é esta a maravilhosa experiência que o povo tem. E quando Deus se revela, nada fica igual. Nada pode permanecer da mesma maneira. Eles estão visitados pela presença do Espírito Santo de Deus. E isso gera quebrantamento, arrependimento. Isso gera um peso, uma dor, choro, porque nós estamos lidando com as profundezas lá da nossa alma, do ser mais profundo em nós, que quer resistir de toda maneira a essa luz, a essa pureza de Deus, a sua santidade. É maravilhoso aqui compreendermos como Deus permite a terra seca, a terra queimada nas nossas vidas, nas experiências mais duras, tal como eles experimentaram. No exílio, a sua desobediência os levou ao exílio. E eles reconhecem isso. Mas o amor de Deus por eles não muda. A eleição de Deus quanto ao seu povo não vai mudar. A graça de Deus, o seu amor e a sua bondade sempre serão maiores do que o nosso pecado, do que o meu pecado, do que o seu pecado. Que verdade maravilhosa, que verdade maravilhosa. Eles experimentam esse amor, essa graça de Deus, e isso não tem como não mexer com eles. E eles se derramam na presença do Senhor. E aí as emoções vividas lá atrás, da alegria, da redescoberta da palavra, da direção, agora se transforma num peso solene, se transforma numa contrição que os faz derramar-se na presença de Deus. E a expressão do versículo 1, capítulo 9, nos diz como essa presença de Deus é processada por eles. Se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Estas são as expressões do luto, as expressões dessa percepção da santidade de Deus e do território em que eles estão pisando, que é o território sagrado da presença de Deus, em que o pecado não cabe, em que a maldade humana, o egoísmo humano, a autossuficiência humana, a arrogância humana não tem lugar. Na presença de Deus, tudo isso cai por terra. Na presença de Deus, a mentira em nós, as máscaras em nós caem. Deus nos vê nus como nós somos. Deus nos vê. Eles se derramam. Eles experimentam quebrantamento. O quebrantamento vem às nossas vidas na terra seca, quando há uma doença prolongada, quando há uma crise nas nossas vidas, para a qual não há recursos nossos que possam responder. Lá nas dores da vida, nos momentos desse crescimento forçado que eu e você preferíamos não experimentar, aí quebrantamento vem à nossa vida. Mas o quebrantamento é uma dádiva de Deus. Foi uma dádiva de Deus para o seu povo e os levou ao arrependimento.
enquanto seguimos carreira a solo, enquanto andamos na nossa vida tocando o barco como achamos que é o melhor, nós nos afastamos dessa vida de Deus que é generosa, que abençoa, que testemunha, que nos faz experimentar intimidade com Deus de maneiras como nós nunca havíamos experimentado. O quebrantamento nos leva aí. Mas esta experiência do quebrantamento do povo é também de quebrantamento espiritual. Não só o quebrantamento da vida, não só o quebrantamento que é reação às circunstâncias más e difíceis da nossa vivência humana. Quebrantamento espiritual. Quantas vezes você já teve a experiência de se derramar e chorar na presença de Deus compulsivamente, desarmado, derrotado pelas suas emoções? Eu tive algumas destas experiências ao longo da minha vida e elas mudaram o rumo, o meu caminho. Foi numa experiência assim que eu conheci essa graça maravilhosa de Deus e a salvação. Foi noutro momento como esse que o ministério pastoral, a vocação missionária, tudo isso veio à minha vida. Foi numa experiência assim, há alguns anos atrás, que nós como família conhecemos um novo desafio de Deus e nos trouxe aqui, ao Morumbi. Vamos para 5 anos. Deus se revela quando nós aceitamos o presente do seu amor, que é a experiência do quebrantamento. E o quebrantamento espiritual significa eu desistir da minha força, da minha sabedoria, da minha arrogância, do meu egoísmo, para dar lugar à voz de Deus na minha vida. E é disso que eu e você mais corremos, é da voz de Deus. Vivemos numa cidade de um barulho ensurdecedor, de ruídos que sempre nos acompanham. Ouvir a voz de Deus queima, mexe com a nossa vida, faz-nos tomar decisões de ruptura, de coragem. Isso mexe, isso muda, isso alinha a nossa vida. Foi assim com eles aqui. Eles tiveram eticamente que lidar com decisões até de casamentos e de idolatria que havia no seu meio e que não eram compatíveis com a verdade de Deus. Mas porque eles experimentaram o quebrantamento, o arrependimento, eles estavam prontos para lidar com as implicações do que Deus falou. Deus fala hoje, na sua palavra, pelo seu Espírito, pela vida de irmãos e irmãs que Deus usa, pelas circunstâncias da nossa vida. Deus fala. Vamos ouvi-lo. Vamos buscá-lo. Por 3 horas eles ouviram a palavra. Por 3 horas eles confessaram. Eles se derramaram na presença de Deus. E falaram não só dos seus pecados, das suas compulsões, das suas lutas, daquilo que percebiam que não combinava com o padrão de Deus. Eles falaram dos seus pais, eles falaram dos seus antepassados. Eles se colocaram na brecha diante de Deus, assumindo o pecado daqueles que vieram antes deles e que hoje eles recebiam as consequências desse pecado. Quebrantamento leva-nos ao lugar onde o nosso coração, que é terra dura, terra seca,
ressequida muitas vezes, terra queimada. Aí o Espírito Santo de Deus trabalha. Mas sem o quebrantamento, nós queremos estar de pé, nós queremos estar bonitos, queremos estar donos do nosso nariz, sabedores da verdade, arrogantes, autossuficientes. Queremos ser Deus, e essa é a maior luta em nós. O arrependimento, o derramar-se na presença de Deus, quebrados, quebrantados, faz-nos ouvir, mas ouvir com ouvidos de quem quer responder a esse amor, a essa misericórdia de Deus, com ação, com passos práticos, decisões. Eles se purificaram, tomaram medidas difíceis, tirar aquilo que era idolatria do meio deles. A convivência com pessoas, muitas vezes, de vínculos muito queridos, mas que faziam parte desse romper com a impureza. O que é impuro na sua vida? O que é que Deus tem falado com você que você precisa abrir mão disso? O que é que precisa ser restaurado na maneira como você vive, toma decisões, as suas prioridades? Deus está falando. Quebrantados, nós estamos prontos para receber como um terreno que agora deixa de ser um terreno seco, duro, ressequido. E agora é um terreno que começa a ser trabalhado pelo Espírito, através da palavra, para receber esperança, para receber direcionamento. Amém? O texto nos fala que essa reação deles, através do jejum, através das cinzas da terra sobre a cabeça, essa humilhação, ela tem esse significado espiritual de quem compreendeu tudo o que estava em jogo aqui. A confissão é o passo seguinte que vai suceder esse quebrantamento. Cuidar do coração é, em primeiro lugar, experimentar o quebrantamento de Deus. Seja através das circunstâncias da vida, mas principalmente esse quebrantamento espiritual, que é fruto dessa experiência de virmos a Deus derramados, desarmados, prontos, reconhecendo quem Deus é, deixando de nos compararmos com o nosso vizinho, achando-nos melhor do que eles, mas sim olhando para Deus e encontrando em Deus a medida que verdadeiramente faz a diferença em quem eu sou. É Deus o padrão da santidade. A justiça própria é um dos grandes males da religião e de muitos religiosos, que se acham melhor do que o seu vizinho, por isto ou por aquilo, e mais merecedores das bênçãos de Deus, porque dão dízimo, ou porque vão na igreja X, ou porque querem prosperidade e investem para receber e colher muito mais. Isso é o jardim de infância da fé cristã. Você quer isso para a sua vida? Deus é o padrão. A palavra de Deus é o metro, é a régua, é o que nos dá o direcionamento. A justiça própria é esse Deus com que muitas vezes nós nos deixamos seduzir e até, muitas vezes, anestesiar. Vivemos numa sociedade anestesiada, queremos coisas que nos anestesiam e parte desse processo coletivo envolve a religião, muitas vezes. Eu achar-me melhor que alguém porque sou discípulo de Jesus é a contradição maior que pode haver no que o Evangelho representa.
olhamos para Deus, olhamos para nós mesmos e, como Isaías, nós gritamos: ai de mim, ai de mim, ai de mim, que sou indigno. Não mereço, não mereço. E isso nos leva à confissão. Eles confessam, e na sequência do texto, nós vamos ver o versículo 3. Ficam onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, 3 horas, e passaram outras 3 confessando os seus pecados e adorando o Senhor, seu Deus. O quebrantamento gera confissão. E aqui nós temos 2 dimensões da confissão, que é um padrão neste capítulo 9, e é algo que eu aprendo e quero partilhar com vocês nesta manhã. A confissão aqui, cuidar do coração, é confessar a Deus. Confessar os meus pecados, confessar o mal em mim, a minha luta. E isso é terapêutico, isso faz parte da necessidade que a minha alma tem de expressar a bagunça e as áreas escuras lá dentro de mim. Quando eu verbalizo em palavras aquilo que eu estou lutando, e são sentimentos, isso gera saúde para mim. É isso que Tiago diz, que a confissão traz cura, a confissão uns aos outros, a confissão diante de Deus. Nós precisamos disso, a nossa alma necessita urgentemente, desesperadamente, de elaborar em palavras, afirmar aquilo que é escuro em mim. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, este era o desafio do povo. E a confissão é pôr em palavras, especificamente, depois do raio-x do Espírito Santo, que nos mostra as áreas de pecado em nós, se nós estamos dispostos a ouvir. Confessar significa eu me colocar diante de Deus na brecha para assumir essa responsabilidade. E ao fazermos isso, isso nos traz saúde. Fazer isso com outros no pequeno grupo, um amigo espiritual, uma amiga espiritual, no ministério da nossa igreja, onde esses grupos existem, isso nos traz saúde. Saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Confissão dos nossos pecados. Mas há uma segunda dimensão da confissão aqui neste texto, que vai do versículo 6 até o versículo 38, e que tem a ver com a confissão, que é a declaração de quem Deus é. Estão comigo? A confissão de quem Deus é. A declaração de quem Deus é. Porque para cada dimensão do pecado e da contradição e luta em mim, existe uma perfeição, um atributo de Deus, uma qualidade de Deus, que é resposta para aquilo que está quebrado em mim, desalinhado em mim, aquilo que é pecado em mim. Então, a segunda dimensão desta confissão envolve nós declararmos na nossa vida, nós assumirmos que o Senhor é quem tem os recursos para lidar com o nosso pecado, a essência desse pecado e tudo o que está quebrado em nós e nos nossos relacionamentos ligados ao pecado. Confessar que Deus, o nosso Deus que é bondoso, o nosso Deus que é paciente, lida com o que é impaciente e ansioso em mim. Então, se eu confesso a minha impaciência, e se eu confesso a minha ansiedade viral, eu preciso afirmar que o meu Deus é paciente e vou aprender com Ele. Vou pedir recursos ao Senhor para que em mim
a cura, a cirurgia do Espírito gere essa confiança que nos faz avançar, que nos faz entregar em oração ao Senhor aquilo que eu estou tentando controlar de todos os meios. Então, confessar é declarar também que o nosso Deus é suficiente e Ele tem o que eu e você não temos para lidarmos com as nossas circunstâncias, para lidarmos com aquilo que é desafiador em nós, é pecaminoso em nós. Isso é confessar a Deus. Vamos dizer juntos? Confessar a Deus. Cuidar do coração é experimentar o quebrantamento de Deus nas nossas vidas. Cuidar do coração é confessar a Deus. É confessar a Deus. Nessa convicção, nessa certeza de que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, que nos acolhe, que nos conhece, que nos ama e que em Cristo Jesus nos restaura. Não há verdadeira adoração e louvor sem confissão. Não há transformação de vida sem passarmos por estas estações que precedem a transformação. E isto é pós-graduação da vida cristã. Então, a dor, o sofrimento, por mais difíceis que eles sejam e são, podem ser dádivas de Deus se nós os acolhemos como o convite que o Senhor nos faz para uma vida de intimidade, para uma vida em que experimentar o poder e a vida de Deus em nós vai representar mudança, transformação, alinhamento. Ser mais e mais como Jesus. Isso nos relacionamentos em casa, onde é mais difícil, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os nossos pais, isso com o chefe difícil, isso com colegas difíceis. Em qualquer dessas dimensões, há graça de Deus, há graça de Deus. Há recursos espirituais que Deus nos dá para podermos crescer, nos tornando mais e mais como o Senhor, ao confessarmos Deus nas nossas vidas. A terceira dimensão deste cuidar do coração está lá no versículo número 31. Cuidar do coração é adorar e viver em aliança com Deus. Cuidar do coração é adorar e viver em aliança com Deus. Agora sim, eles estão prontos para adorar, tendo sido transformados pelo poder de Deus. Diz assim o texto, verso 31. Graças, porém, tua grande misericórdia, a tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. E no versículo 32, agora, portanto, nosso Deus, ó Deus, grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, e continua o texto. Essa graça, essa misericórdia, essa bondade de Deus é elaborada por eles nesta oração que começa no verso 26 e continua até este momento do texto que nós acabamos de ler. Leia em casa estas memórias do coração do povo de Deus que resgatam essa obra de Deus na vida deles, nos livramentos mais
inesperados. Lá quando o Senhor os conduziu pelo deserto, e eles exercitam assim a memória do coração. Você tem exercitado essa memória, lembrando como Deus tem sido fiel na sua vida? Como o Deus de bondade e misericórdia, o nosso Deus, tem livrado você, tem cuidado de você. Ao fazermos isso, recebemos o antídoto para lidar com o nosso mau feitio, muitas vezes. A murmuração constante. O acharmos que tudo está mal, que não tem jeito. Essa depressividade em nós, que nos faz perder a esperança, às vezes por muito pouco. Exercitar a memória do coração é visitar aquilo que Deus tem feito, como Deus falou, como Deus agiu, como Deus mudou a realidade na nossa vida. E mais importante do que tudo, como Deus me tem transformado. Por isso é que esse exercício de escrever o nosso diário espiritual, a nossa biografia espiritual, fazer um inventário, como chamamos no Celebrando a Recuperação, é tão importante, porque é pôr em palavras, é registrar aquilo que nos dá esperança e que nos conecta com a história de Deus escrita na nossa pequena história. Ao lembrarmos isso como eles fazem, nós oramos e adoramos a Deus. Não conseguimos ficar indiferentes. A nossa alma precisa disso. Se conectar com o que Deus trabalha em nós, como Deus se move e age nas nossas vidas. Faça isso. Separe um tempo. 3 horas para uma coisa, 3 horas para outra. Se você dedicar uma manhã de sábado para um tempo de jejum e buscar o Senhor, escreva. Faça esse exercício de colocar no papel a memória desde quando você lembra de como Deus tem agido, como Deus tem trabalhado na sua vida. E isso vai fazer diferença. São recursos divinos. O povo fez isso. E agora eles chegam no ponto em que eles podem olhar para trás, olhar para a palavra que faz a primeira das grandes revoluções, olhar para o que o Espírito Santo trabalhou no quebrantamento, na confissão. Agora, eles estão prontos para agir. O louvor, se ele não desemboca em missão, se ele não se transforma em ação prática, ele é um exercício de alienação, que não se conecta com a realidade. O louvor conduz a uma adoração que ela impregna a vida, se derrama na vida, gera mais vida à sua volta e vida de Cristo. Agora eles estão prontos para adorar. Adorar verdadeira e plenamente a Deus. Mas também para celebrar a aliança, essa aliança de Deus com eles, que vai ser renovada diante de todo o povo, na liderança ali presente, e nesta obra de reconstrução do templo, dos muros, da cidade, mas acima de tudo, das vidas de homens e mulheres, de crianças, que agora não podem mais ser os mesmos. Agora há um brilho diferente no olhar. Agora há um sentido de esperança, de mudança. Não porque Deus mudou, não porque Deus agora vai ser diferente com eles, mas porque eles chegaram ao ponto, ao lugar em que eles conhecem a Deus de outra maneira. Eu e você somos chamados, convocados, convidados pelo Senhor para experimentar esta adoração que é fruto do Evangelho em nós. É fruto de olharmos para dentro de nós mesmos e de lidarmos com aquilo que precisa ser confessado,
transformado. Agora, vamos colocar por escrito, é isso que eles decidem, aquilo que a gente quer assumir diante de Deus, de hoje em diante, que vai ser diferente. As mudanças que começaram lá com essa separação daquilo que era um obstáculo na vida deles, idolatria, prisões que os envolviam. Agora, eles começaram por aí, mas continua. E isso vai dar lugar a um compromisso escrito chamado de aliança. Agora, eu e você não fazemos alianças com Deus. É o contrário. Deus já fez a sua aliança conosco. Amém? Antes da fundação dos tempos, na eternidade, Deus fez essa aliança com o homem. E lá na criação, nos primeiros homens, Adão e Eva, depois Noé, depois Moisés, Abraão antes, e por aí vai. Deus vai reafirmando a sua aliança. Então o que acontece é que eu e você somos convidados a renovar, como eles fazem aqui, a nossa aliança com Deus. Essa aliança é o próprio Deus que a estabeleceu. É uma aliança de amor, de graça, de bondade, mas também de transformação, de novidade de vida, de cura, de salvação, de libertação. Gera frutos na nossa vida. E o versículo 38, que conclui este capítulo, ele vai nos dizer assim: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Este é o acordo escrito, que é esse renovar da aliança com Deus, que o povo agora está pronto para fazer. Porque há ação, há passos que seguem a experiência com Deus. Você está pronto hoje para fazer essa renovação da aliança com o Senhor? Você está pronto? Tem papel e caneta aí? Mais do que papel e caneta, esta aliança foi feita nos corações deste povo de Deus. Esta aliança que o Senhor hoje nos chama a renovar, ela pode ser, e eu acho que é uma boa ideia escrever em papel, na sua Bíblia, em casa, quando você chegar, escreve aquilo que hoje você decide diante do Senhor, no lidar com tudo que o Espírito Santo foi trazendo à sua mente enquanto nós estávamos juntos aqui. Deus é um Deus vivo, que conhece o seu coração, conhece a sua vida. Ele quer realizar e dar os recursos que você precisa para lidar com as mudanças. Escreva isso numa oração, num pacto, nesse renovar da aliança diante do Senhor. Faça isso agora aí, onde você está. Diga ao Senhor: Senhor, primeiro, eu me comprometo Senhor, esta decisão em relação à minha esposa, ao marido, em filhos, diga ao Senhor. Minha alma canta, Senhor, ao Senhor, seu nome louvarei, bendito.
Todo povo que quer viver servindo ao Senhor precisa fazer esse pacto. O renovar dessa aliança diante de Deus, mas também diante de pessoas, para que possamos ser cobrados, para que possamos nos entreajudar, nos encorajar a persistir. Mas as decisões que nós tomamos diante do Senhor, essas nós queremos, com a ajuda, com a graça do Senhor, com o poder do Espírito, queremos ver funcionar na nossa vida. Algumas delas são decisões corajosas, de romper com pecado, de romper com hábitos, com defeitos do nosso caráter, de romper com aquilo que tem décadas na nossa vida e não está alinhado com a pureza de Deus. Decisões, prioridades. Hoje, este é o momento de começarmos uma nova história. Não é amanhã nem depois, é agora. Então eu quero convidar você a entregar ao Senhor a sua assinatura nesta convocação para experimentarmos a Deus, experimentarmos o seu amor, a sua graça, em aliança, reconhecidos que fomos salvos, chamados por Deus, para viver em aliança com Deus, para viver em adoração. Isso é cuidar do coração. Vamos cuidar dos corações uns dos outros, nos entreajudando, falando com alguém, com algumas pessoas que são importantes para nós e a quem nós temos que hoje dizer a decisão e o compromisso que tomamos hoje diante de Deus. E ao fazermos isso, nós nos tornamos amigos, amigas espirituais que vão se entreajudar, que querem crescer juntos. Amém? Vamos orar. Deus eterno, Deus da aliança, Deus de toda a glória, Deus de todo poder, queremos diante do Senhor derramar os nossos corações com profunda gratidão, porque o Senhor nos visitou, porque a sua palavra nos fala, porque o seu Espírito Santo está presente aqui nesta manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor já moveu no coração dos meus irmãos, no meu coração. Obrigado porque encontramos forças no Senhor para superar os nossos medos, as resistências, aquilo que nos impede de servir, de ser usados pelo Senhor, de vencermos essas batalhas na nossa alma que nos geram doença, que nos geram ruptura, que geram tantas manifestações contrárias ao que é o Teu Evangelho. Mas nós não queremos que isso domine a nossa vida, não. Nós queremos, como o povo fez diante do Senhor, declarar o nosso compromisso, a nossa aliança renovada com o Senhor e com o seu amor. Fazemos esta oração em nome daquele que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso poderoso Mestre, a quem amamos e a quem servimos. Que Deus nos abençoe. Esta é a nossa oração. Amém e amém.